Bom, a outra transmissão encerrou sozinha, não sei porquê. Comecei outra. Deixa eu ver aqui se alguém vai começar a aparecer. Alguém tá me ouvindo? Alguém tá me vendo? Se alguém estiver me ouvindo aí, me manda um oi nos comentários, porque a outra transmissão parou do nada. Não sei por que a outra transmissão parou. Vou até excluir ela aqui. Bom, ó. Então eu vou começar a falar e aí vocês vão entrando porque já são 8h05. Ô, ideia! Ó, gente, a outra transmissão parou do nada, não sei por que eu abri essa outra aqui. Então vamos lá, eu já vou entrar nos temas, na outra eu já havia me apresentado. E aí agora eu vou começar a falar os assuntos aqui que eu separei para vocês hoje. Então vamos lá, primeira coisa, hoje a gente vai falar sobre regras gerais de contratos, princípios, a gente vai falar sobre a sua relação com seu cliente, né? Quais são as regras, né, que norteiam a sua relação com a sua noiva, com a debutante. E não vamos falar sobre cláusulas do contrato em si. Conforme eu já disse, cada um tem um contrato, é subjetivo e ao longo da nossa conversa a gente vai entender por quê. Ai, Tati, tá parando? Que pena que deu uma interrompida. Talvez seja por questão da internet. A conexão pode influenciar. Mas vamos tentando aí. Primeira coisa que eu gostaria de falar é justamente sobre a concepção de contrato forte. Eu recebo algumas solicitações e o fornecedor fala assim, faz um contrato forte para mim, eu quero aquele contrato que vai me proteger. E a gente tem que entender que a concepção de contrato forte para você não é a concepção de contrato forte para a lei, né, para a regra que foi estabelecida. Um contrato forte não é um contrato que te protege do cliente. Contrato forte é um contrato em que você protege o cliente. E lá na frente a gente vai entender por quê. Então, aquele fornecedor que fala assim, não, mas eu não vou mudar o meu contrato. Não vou especificar. Ou, eu coloquei no orçamento que eu vou levar X profissionais, mas eu não coloquei no contrato. Esse fornecedor, ele ainda não entendeu as responsabilidades que ele tem com o cliente e perante, né, a lei, as regras que foram estabelecidas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E nesse sentido, a primeira coisa que eu preciso entender é que se eu sou um fornecedor de eventos, se eu sou uma cerimonialista, não importa se você está no início da sua carreira ou se você está já com 10 anos de carreira. Você é uma fornecedora e você está sujeita a todas as regras que qualquer grande fornecedor também está sujeito. Então, não importa se você vende um docinho, um brigadeiro, começou agora. A partir do momento que você dispõe o seu serviço e alguém contrata, ali estabeleceu uma relação de consumo e você precisa observar todas as regras. Nesse sentido, o outro ponto é: ninguém pode alegar que desconhece a lei para não cumprir. Aquela coisa tipo assim, mas eu não sabia que não podia. Isso não importa. Tem a lei, eu até anotei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o Decreto-Lei 4.657. Ele fala assim no artigo 3º: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Por quê? Teoricamente, na verdade, na prática, as leis são públicas. As leis são publicadas nos diários oficiais todos os dias. Mas você lê diário oficial? Eu não leio. Eu lia quando eu trabalhava na Verdigad, tinha que ler diário oficial todo dia. Mas assim, você não pode falar, então eu não sabia que eu não podia. Na prática, você vai ser penalizado até por aquilo que você não sabia que não podia fazer.
Então, por isso que buscar informação é extremamente relevante, gente. Tem muita gente, virou moda virar cerimonialista. Oi, Tatiana Lacerda, boa noite. Virou moda virar cerimonialista, todo mundo começou a prestar serviço e não tem noção da responsabilidade. Só vai ter noção quando for penalizado, quando começa a se deparar com problemas e conflitos com o cliente. Então, a gente tem que estar muito ciente sobre isso. Então, primeira coisa que eu tenho que entender. Então, agora eu já sei que eu sou uma fornecedora, não importa se eu comecei ontem. Eu sou uma fornecedora e estou sujeita a todas as regras. Segundo, eu não posso falar que não sabia. Ah, mas tinha uma multa no meu contrato que eu cobrava 50% do meu cliente, mas eu não sabia que não podia. O problema é seu, o problema é nosso, né? Outro ponto também que aí eu vou entender. Eu estou numa relação de consumo com meu cliente. Relação de consumo é muito fácil da gente visualizar quando eu penso na minha operadora de celular ou na minha operadora de internet, sei lá, banda larga. Quem nunca teve problema? Quem nunca ligou lá pro Procon para reclamar porque a internet está caindo? Quando a gente toma essa atitude, você é o consumidor. Nós somos consumidores todos os dias. Mas só que você comercializando com seu cliente, você é o fornecedor. Você é a parte forte, detentora do conhecimento técnico. É isso que a lei diz. Ai, Tainara, mas eu tô começando agora, eu não sei nada. E aí? Tem que saber, tem que buscar conhecimento, tem que capacitar. Porque na dúvida, uma vez que você está na posição de quem vendeu a assessoria, ali está presumido que você é detentora de todo o conhecimento que você, ao menos, deveria saber. Ei, David, tudo bom? David é um querido, ele sempre está nas nossas transmissões. Vamos lá. Então, nesse sentido, eu vou apresentar para vocês o primeiro princípio, que é o princípio da hipossuficiência. É o princípio da vulnerabilidade. Para a lei, o nosso cliente, ele é fraco, ele é vulnerável, ele não sabe das informações técnicas que é você que tem que dar para ele. Pelo orçamento, pelo contrato, tudo tem que ser muito bem detalhado. Então, na dúvida, presume-se que o cliente ele está numa posição desfavorável. Ah, Tainara, mas a minha noiva, ela é cerimonialista também. Algumas situações, ei Adelina, boa noite, algumas situações a gente vai ver que tem exceção, mas por exemplo, a minha noiva é advogada. Problema, ela é hipossuficiente para a lei, porque o fato dela ser advogada não presume que ela tem os conhecimentos da parte de eventos. Então a primeira coisa que você tem que lembrar, o cliente ele é a parte fraca e cabe você proteger ele através dos contratos, através do orçamento, através de toda a transparência que você tem que exercer nessa sua relação com ele. E também, seguindo essa linha, uma vez que o cliente ele é fraco, cabe o Estado proteger. Então tem o princípio da proteção. Se deu um problema com você e seu cliente e teve que ir para a justiça, na dúvida o consumidor está certo. A gente tem um artigo para isso, que é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 8º, que a gente fala do inversão do ônus da prova. Em toda relação, qualquer problema judicial que tiver que você entrar no processo, quem fala prova, não é isso? Eu falei, eu tenho que provar o que eu estou falando. Na relação de consumo é onde o cliente vai falar e você que tem que provar o contrário. Então, aí a necessidade, a importância de você ter registro de tudo, ter tudo detalhadinho, né? No excesso de formalismo, igual a gente falou ontem, o WhatsApp parou, então assim, as coisas precisam ser enviadas via e-mail, por escrito, porque na dúvida, a ausência de documento vai presumir que é verdade o que o seu cliente está falando. Então, esse é o segundo, é outro princípio, nem sei, eu acho que eu falei os três, que é o princípio da proteção. Então, vamos lá.
O outro princípio muito importante que norteia a sua relação com o seu cliente é o princípio da transparência, que ele é o pilar da boa fé. Tem fornecedor que às vezes ele quer omitir certas informações, ele não quer formalizar. Ele conversou pelo WhatsApp, falou que vai ter 20 garçons, mas não quer colocar no contrato que vai ter 20 garçons. Ele falou no WhatsApp, a cerimonialista falou no WhatsApp que ela vai estar lá 8 horas da manhã para acompanhar a montagem, mas ela não quer colocar no contrato. Gente, o que você tem que entender é que todas essas informações, uma vez que foram faladas, elas precisam ser cumpridas, independente de estar em contrato ou não. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente, porque tem um princípio específico para isso. Mas, em regra, a transparência é uma exigência. Por isso que, antes do cliente fechar o contrato, você tem que ler o contrato com ele. Você precisa enviar para ele ler, para ele ver, para ele aprovar. O contrato não é seu, o contrato é de vocês dois. Então existe, assim como existe, artigos específicos, também tem princípios para isso. Você precisa ser extremamente transparente com o seu cliente. A ausência de transparência é algo que vai pesar para você, E também um outro princípio é a facilitação da defesa, que eu já falei lá em cima em relação ao princípio da proteção, que é o artigo 6º inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Lembra que na dúvida, a ausência de informação vai presumir verdadeiro que o cliente está alegando. Por isso que é muito importante que todas as informações sejam formalizadas, registradas. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, eu estou conseguindo ver. E aí eu respondo quando eu sair da transmissão. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, as meninas que estão assistindo? Qualquer coisa vocês falam aí no comentário. Bom, então, eu tô trazendo essas coisas aqui, gente, porque é muito comum todos os dias a gente vê inflexibilidade, o fornecedor que ele comercializa um contrato que ele é totalmente abusivo e ele vai caminhando dessa forma até ele ter um problema de fato. Infelizmente, muitas vezes, é igual serviço de cerimonialista, a gente só vê o valor quando não tem. Quando tem aquele evento que ele é assessorado, a gente acha que aquela harmonia toda é natural, mas não. A gente está ali no rádio se marcando por trás para que tudo aquilo pareça ser natural. É a mesma coisa o contrato. Você vai comercializando com aquele contrato totalmente errado e você acha que aquilo é normal, até você deparar com um problema. Então, só refalando aqui rapidinho, a gente falou então sobre a concepção de contrato forte. Hoje eu sei que o contrato forte não é aquele que me protege do cliente. Tem gente que pede assim, põe bastante multa, põe bastante restrição, não deixa ele fazer nada. Isso não é um contrato forte, isso é um contrato abusivo. Contrato forte é aquele que protege o cliente. Tem muito fornecedor que coloca lá uma multa de 50% se o cliente desistir. Mas e se você desistir? Por que não tem 50%? A qualquer momento o cliente pode questionar, pedir para mudar e você tem que mudar essas informações no seu contrato. Outra informação que a gente falou, a gente já sabe, você não pode alegar que fez porque não sabia, Existe um artigo que fala que ninguém pode se excusar, alegar que não sabe para não cumprir a lei. A gente falou que a gente está numa relação de consumo com o cliente, Então eu sou a parte forte, ou teoricamente eu sou detentora de todo o conhecimento técnico e pelo menos eu deveria saber
Então, na hora, diante de um problema, se um cliente entrar na justiça, você não vai poder alegar que você é iniciante, que você não sabia. Teoricamente, você deveria saber. Deixa eu ver. O princípio da hipossuficiência, a gente vê que um princípio sempre complementa o outro, é onde que o cliente é fraco. Por ele ser fraco, ele é protegido, então na dúvida ele está certo. Existe outro princípio que é a da facilitação da defesa, e é isso. Agora, eu vou entrar num outro conteúdo, também ainda falando sobre princípios. Que é sobre a autonomia da vontade. Esse princípio, essa regra, ela diz que o cliente ele não é obrigado a contratar de forma coercitiva. Ele não é obrigado a contratar seu serviço condicionado a outro serviço. E aí a gente lembra de quê? De venda casada. A venda casada, além de ferir expressamente um artigo lá do Código de Defesa do Consumidor em relação a práticas abusivas, ele fere um princípio geral da relação de contrato. Você não é condicionado a contratar numa situação onde você está se sentindo coagido, obrigado. Você não tem que, por exemplo, fechar aquela assessoria que é do espaço, porque o espaço não aceita uma assessoria de fora. Então, se você comercializa dessa forma, você realmente precisa rever toda a sua conduta profissional para você não ter grandes problemas. Deixa eu ver aqui. Nesse sentido, que é importante falar sobre o vício de vontade. Então, eu sei que eu não posso ser obrigado, eu não posso ser condicionado. Eu já falei até com meus clientes, a gente fala muito sobre a obrigação dos contratos, e a gente vai falar um pouquinho, tem um princípio que é específico sobre isso. Quer ver? Que é sobre a obrigatoriedade, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em regra, o contrato ele tem que ser cumprido e ponto. Só que existem algumas exceções. E uma delas é em relação ao vício de vontade. Se o cliente conseguir provar que ele foi impelido, foi numa situação que ele foi obrigado a contratar esse fornecedor anexo aqui, eu não queria, me obrigaram, ele consegue sim não precisar cumprir, ele não é obrigado a aceitar isso, por conta do princípio da autonomia da vontade. Bom, deixa eu dar uma olhadinha. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Deixa eu ver aqui. Já são 20h23. Tá. Outro princípio que é muito importante, que eu vou pular alguns para falar sobre ele, que é o princípio da solidariedade. E quando eu penso em solidariedade, obrigada, Tati, eu penso em terceirização. Em regra, e sendo até direto, a partir do momento que você terceiriza alguém para atuar em seu nome, essa pessoa você é solidariamente responsável, né? Se eu estou executando um evento e uma colega de trabalho, uma recepcionista, ela falha em meu nome, eu pago, eu respondo por essa falha. Então, existem algumas modalidades de assessoria onde o assessor subcontrata alguns serviços, ou o decorador, ele contrata cenografia. Então, assim, você está vendendo para a noiva a decoração com a iluminação cênica inclusa. Essa iluminação, ela é terceirizada. Se der alguma falha, você responde por ela, né? Conforme esse princípio da solidariedade. Em regra, pouco me importa se isso é seu ou se você me ofereceu, porque você terceirizou. Se falhou, você responde por isso.
Priscila, eu sabia que alguém... Eu tava esperando alguém falar sobre isso. Priscila Gomes, ela tá falando sobre rescisão contratual ou desistência. Hoje mesmo eu tive com a Gabriela Ribeiro e eu frisei muito a peculiaridade do assessor de eventos em relação a essa cláusula sobre rescisão ou desistência. Deixa eu ler aqui a dúvida da Priscila. A Priscila fala assim: no meu contrato tem 3 cláusulas caso o contratante rescinda o contrato, que ele tem um percentual a ser devolvido conforme o prazo da solicitação de rescisão. Na terceira cláusula, inserir o mesmo percentual caso... Bom, só entendendo aqui a pergunta da Priscila, o caso da Priscila é um caso clássico e eu vou falar mais na frente, que é sobre a desistência ou a rescisão contratual. Muitos contratos prevê multa de 30%, multa de 40%. Eu vou explicar para vocês o porquê não é dessa forma que a gente aborda a desistência no nosso caso, que é assessoria, onde a gente vende suporte, onde a gente vende informação. Pri, muito obrigada, tava esperando alguém falar, mas se não falasse eu já tinha anotado aqui. Daqui a pouco eu vou responder a sua dúvida. Então, vamos lá, continuando. Então, só relembrando aqui, um caso clássico onde o fornecedor fere o princípio da autonomia da vontade é quando uma casa de festa condiciona, por exemplo, onde ele não vai poder trazer uma assessoria de fora porque ele tem que contratar uma assessoria da casa, né? Então, é uma situação para a gente exemplificar de condicionamento onde fere o princípio da autonomia da vontade. Princípio da obrigatoriedade do contrato. Em regra, gente, se por um lado ninguém é obrigado a contratar sem ter vontade, ninguém é obrigado a assinar um contrato sem ler o contrato, sem discutir, sem pedir para tirar. Por outro lado, se você assinou o contrato, você tem que cumprir. Pacta sunt servandas, né? E professor Humberto, lá de Belo Horizonte, lembro dele toda vez que a gente fala desse princípio. Os pactos precisam ser cumpridos. Então a regra, existe outra regra que é a conservação do contrato. A regra é que o cliente, antes de fechar, ele tem que poder alterar o tempo todo, tirar todas as dúvidas, você vai ser muito transparente com ele. Fechou o contrato, ele identificou, após fechar o contrato, que existe condições que são excessivas, onerosas para ele, ele pode também a qualquer momento pedir para você alterar. Não tem essa de assinou, tá assinado. Rescisão, vamos dizer assim, que é a última hipótese. A ideia é que as partes consigam entrar em consenso em relação às obrigações, seja antes de assinar ou depois de assinar. Principalmente em relação ao consumidor, se ele sentir que tem obrigação, que a multa dele é muito maior que a sua. Lembrando que não pode existir alteração unilateral. Eu não posso simplesmente mudar o contrato depois que o cliente assinou. Toda alteração tem que ser realizada em consenso, formalizada, com termo aditivo entre as duas partes. Você não pode alterar unilateralmente o contrato. E quando eu digo isso, gente, parece que é uma coisa muito descabida, mas não é. Tome-se por contrato qualquer coisa que você ofereceu para o seu cliente, seja no contrato, seja no orçamento, seja no WhatsApp, no Facebook, não importa. O que você prometeu, você precisa cumprir. Então essa ideia de que eu falei no e-mail, mas eu não vou pôr no contrato, isso não cola. É só imprimir o e-mail com a conversa de tudo que você prometeu que isso toma força. Né? Foi o que você acordou. O contrato, né, eu canso de falar, é um instrumento que vai encurtar o caminho. Agora,
O que você prometeu, não importa onde, você precisa cumprir. Então esse advento das redes sociais, esse monte de informação, essa comunicação, tudo serve de prova. Antigamente a gente não tinha print para dar em tudo, hoje a gente tem. Então é uma responsabilidade imensa quando você se coloca à disposição de ser um fornecedor. Então você precisa estar ciente de toda a sua responsabilidade. Alguém falou que começou a travar. Tatiana, talvez pode ser por conta da internet. Pra mim aqui eu tô conseguindo ver bem, mas assim, depois o vídeo vai ficar disponibilizado e vocês vão conseguir ver depois. Então vamos lá, sobre o princípio da obrigatoriedade do contrato. Então eu sei que a regra do contrato é que ele tem que ser cumprido, ponto, salve algumas exceções. Caso fortuito, força maior. Quem mora no Espírito Santo consegue visualizar hoje muito facilmente o que é um tipo de caso fortuito. A gente teve aquela greve da Polícia Militar, onde a gente entrou em estado de calamidade. Vários fornecedores e várias noivas entraram em consenso e adiaram os eventos sem ônus para ambas as partes, mas infelizmente teve noiva, teve fornecedor que não se dispôs a cancelar o evento, sendo que a gente estava assim numa situação de ter força nacional aqui no estado. Você, fornecedor, não era obrigado a sair de casa, se colocar em risco os seus funcionários, numa situação onde a própria legislação já prevê que se você não cumprir, você não tem culpa. A culpa não é sua. Se o estado parou, se tudo fechou. Então, nessa situação, você pode claramente, independente inclusive de previsão contratual, falar para o fornecedor: olha, infelizmente eu não vou te atender por conta do caso fortuito ou de força maior. Outra possibilidade quer ver? Que é uma situação diferente. Fato extraordinário ou inevitável. É aquela situação onde acontece comigo. Eu adoeci, aconteceu um problema que é comigo, eu tô doente, eu tô acamado. Existe uma forma de você prever isso em contrato. Então você não vai ser responsabilizado por não estar pessoalmente ali. Só que você precisa ter uma previsão de como sanar essa sua ausência, né? A prestação de serviço tem que acontecer. E aí, vocês parou de travar, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu vou falar agora sobre a dúvida da Priscila, que é a dúvida de todo mundo, sobre desistência ou arrependimento. Alguém fala pra mim se vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa vocês assistem depois. Parece que tá travando, mas vamos lá. Sobre outra exceção onde o contrato não é cumprido, nos casos onde tem... que bom, Priscila. A Pri disse que lá não tá travando. Então, pra quem tá travando, depois é só voltar e assistir. Às vezes no momento que a conexão estiver melhor. Eu vou responder a sua dúvida, Pri. Desistência e arrependimento. 99,9% dos contratos que a gente pega de cerimonialista, por isso que eu canso de falar, não existe modelo padrão de contrato para todo mundo. Até mesmo porque, você lembra que eu falei agora, né? Tem que lembrar sobre autonomia da vontade em contratar? Se o Estado me deu autonomia para eu contratar da forma que eu quiser, podendo alterar cláusulas, você vê que você e seu cliente, vocês têm liberdade. Não precisa você pedir autorização para nenhum órgão público para você firmar um contrato de prestação de serviço com seu cliente. Ou seja, vocês são literalmente livres para isso. Se eu determinar uma forma expressa,
como que eu vou conseguir fazer o contrato conforme a minha autonomia? Uma coisa anula a outra. Então não existe alguns princípios que a gente tem que atender, mas não existe um formato padrão, uma fórmula, uma regra pré-estabelecida para você fazer o seu contrato com o seu cliente. Beijo, Vânia, quanto tempo, Vânia Leal, fez parte da minha infância. Beijo para as meninas, Malu e Luísa. Então, justamente por isso que você não pode ter um modelo pré-determinado, senão você anula a autonomia da vontade. Outra coisa, não existe uma regra que fala que o seu contrato tem que ser elaborado por um advogado, né? Mas a gente recorre ao profissional que tem capacidade por isso, justamente por essa insegurança em estar prevendo todas as obrigações e regras que a legislação nos obriga, né? Então, sobre desistência, e agora é hora de prestar atenção. 99% dos contratos prevê multa para caso de desistência. E com certeza existem muitos contratos abusivos nesse ponto. Só que o serviço de assessoria há de convir que é um serviço que, por mais que você feche uma assessoria parcial, ele começa no momento quando você fecha o contrato com o seu cliente. Você se locomove, vai até o seu cliente, você fechou o contrato, ok, isso todos os fornecedores fazem. Só que 90%, né, e isso é para quem faz dessa forma, eu faço dessa forma, das assessoras que vendem uma assessoria parcial, elas se dispõem a dar indicações, dar suporte, dar parecer antes de fechar um contrato, porque a minha assessoria completa é uma assessoria ativa. Para mim, enviar contato via WhatsApp de maneira nenhuma é assessoria completa. Assessoria completa é sentar com o cliente, identificar o perfil, fazer levantamento de custo, de fornecedores, agendar, solicitar os orçamentos. Sou eu que solicito os orçamentos com o cliente. Isso é uma assessoria completa, é uma assessoria ativa. Estou falando da forma que eu trabalho, vários colegas trabalham dessa forma. Já a assessoria parcial, por sua vez, ela não tem essa assessoria, Priscila, ativa de você ir ao cliente, né, aos fornecedores. Mas existe assessoria passiva, que é quando você se põe à disposição do cliente e, na maioria das vezes, quantas vezes a gente responde um WhatsApp, responde um e-mail, responde um Facebook, e aí quando chega lá 30, 40 dias antes, é quando você começa o seu trabalho intensivo de criar cronogramas, relatórios, levantamentos, fazer toda a parte material, né, do evento, toda aquela parte que a gente organiza para poder executar. Então, nesse sentido, quando eu falo em desistência, eu não estou falando em multa, e presta atenção aqui, eu estou falando em pagamento do equivalente aos serviços já prestados. Vocês estão entendendo? Eu não estou cobrando multa do meu cliente, eu estou cobrando dele o equivalente àquilo que eu já trabalhei. Então, essa é a forma correta de colocar no contrato. Se você é assessora que, mesmo vendendo assessoria parcial, você se põe à disposição de uma assessoria passiva para o seu cliente, onde ele pede indicação pelo WhatsApp, onde você dá um suporte, conversa com ele ali, dá um parecerzinho antes dele fechar o contrato, você não está cobrando multa, você está cobrando o equivalente aos serviços já prestados. Ok, Priscila? E aí tem uma forma correta de colocar no contrato. São 20h38. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu não quero ficar delongando muito, porque o assunto é um pouco denso, né? Senão fica chato. Uma boa para falar. Deixa eu ver se eu falo de contratos personalíssimos ou se eu falo... Deixa eu ver aqui. Ó, a Tatiane, lá de Tupã, interior de São Paulo, que é minha noiva,
caso ano que vem, ela está perguntando o seguinte: então, se uma noiva já contratou algum fornecedor e depois contratou o cerimonial, a cerimonialista, verificou que o contrato não convém com o evento, a noiva, mesmo depois de assinado, pode fazer alterações? E se o fornecedor se recusar, o que você sugere? Ótimo, pode, gente. Se o cliente, ele, em qualquer momento da relação contratual, ele sentir que tá pesado para ele, que isso daqui, na verdade, você tá agindo de forma excessiva, ele pode a qualquer momento pedir para alterar o contrato e anexar um termo aditivo. Tati, primeira coisa, então eu já sei que o meu cliente tem esse direito. Ele pode a qualquer momento sugerir alteração de cláusula, não é só antes de assinar o contrato. Uma vez que ele pediu para alterar, porque trata-se de uma obrigação excessiva, onerosa para ele, ele se recusa, minha filha, se ele for para o judiciário, esse fornecedor vai ter grandes problemas, porque além dele estar ferindo um direito que o cliente tem de promover, e claro, gente, quando eu falo isso, não é aquele cliente que quer mudar até a roupa que você vai vestir, ele quer te colocar de estampado, não é isso, eu tô falando de obrigações onerosas mesmo. O cliente, o buffet não quer colocar a quantidade de garçom, ele tem que colocar. Então, se além dele ferir esse direito que ele tem, ele tá ferindo porque ele tá se negando a alterar, por exemplo, uma cláusula que é abusiva, nossa, mas ele tá muito ferrado, desculpem. Então, qual que é a postura? Primeiro, falar com ele sobre o seu direito. Falar assim, olha, então, mas eu posso a qualquer momento alterar o contrato, porque na verdade esse contrato vem de você, mas o contrato é de nós dois, né? Eu preciso concordar, e isso daqui eu não concordo. Na hora que eu assinei, eu não me atentei para isso, porque eu sou a parte fraca, eu não detenho do conhecimento. Olha, você tinha que ter me explicado isso, tintim por tintim. Por isso que eu falo com os meus clientes de consultoria: senta e lê o contrato com o cliente. Você não pode ter medo de ler contrato com o cliente, você só vai ter medo de ler se você tiver um contrato abusivo. Então, ó, na hora que eu li, que eu assinei, nossa, deixei isso passar, mas eu quero mudar. Ah, mas eu não vou mudar. Eu falei, olha, infelizmente, Tati, com um fornecedor desse, você tem que rescindir. Se ele se manter resistente a não te dar o direito que você tem de não se obrigar a algo oneroso, ele é um fornecedor que com certeza não vai oferecer nada do que ele está falando. Mas eu acho que assim, sempre a principal postura é você deixar ele claro que você está ciente dos seus direitos e insistir nesse sentido dele sim proceder à alteração. Se ele não proceder à alteração, não tem como fazer. Se você achar que aquilo não dá para permanecer, tem que rescindir. Mas é deixar claro. Muitas das vezes, quando você fala que você sabe dos seus direitos, as pessoas assumem uma postura diferente. Bom, são 20h42. Eu não quero que esse vídeo passe de 1 hora, senão fica muito cansativo. Então, eu vou falar... Tem muita coisa para falar, a gente pode marcar até um outro encontro, mas eu vou falar sobre contratos personalíssimos. Isso é algo bem legal, que é fácil de visualizar em relação a salão de beleza, dia de noiva. O que acontece? Existem aquelas redes famosas de salão de beleza com o nome, né, do profissional que deu origem àquela empresa, né? Eu vou citar uma aqui para não fazer mexer, igual tem o Jassa, né? O Jassa que faz o cabelo do Silvio Santos. Tem várias franquias de Jassa por aí. E aí, vamos supor que eu quero fazer meu dia de noiva no Jassa. Você acha que eu chegar aqui em Jardim Camburi e tiver um Jassa, significa que vai ser ele que vai me atender? Não. Em relação a dia de noiva, a noiva, ela meio que já presume, ela sabe que ali é o nome que leva a qualidade, que é, né, aquele fornecedor tem toda uma história, tem um know-how, e aí aquele nome tem uma força da qualidade do serviço. Mas eu sei que se eu quiser o Jassa, eu vou ter que pagar muito mais caro por isso. E aí eu especifico no meu contrato que eu quero o Jassa.
E isso é um contrato personalíssimo, quando eu especifico que é aquela pessoa que vai prestar um serviço para mim. No serviço de assessoria, hoje, muitas assessoras, o nome da empresa é o próprio nome, né? Gabriela Ribeiro, cerimonialista, que eu encontrei com ela hoje. Quando a noiva procura, ela automaticamente vincula. Ela, na mente dela, ela entende que vai ser a Gabriela que vai estar lá. Muitas vezes, esse é o nome da empresa. Não tem só a Gabriela de coordenadora. Por exemplo, no meu caso, eu sou da TJ Assessoria. Hoje, somos eu e Caroline Lisboa as coordenadoras. Tem evento que é ela que coordena, tem evento que sou eu. Existe um artigo que fala, e isso tem que estar em contrato, que o fornecedor ele não pode repassar aquele contrato para terceiros. Ou seja, eu não posso fechar com Tainara Lima e chegar lá, tá a Tatiane Vieira, por melhor que a Tatiane seja. Não pode. Então, por que eu estou falando isso? Existem várias cerimonialistas que têm mais de uma coordenadora. Então, nesse sentido, não é errado você fechar um contrato onde não será você que vai coordenar. Afinal de contas, você não está terceirizando. É uma pessoa da sua empresa que está lá exercendo a função de coordenação. Só que, gente, por questões de boas práticas, é muito delicado quando a noiva contrata, eu jogo lá no Google, Tatiane Vieira, achei a cerimonialista, converso com ela, ela vem me acompanhando, aí no dia do meu casamento tá Tainara. Juridicamente, se Tainara faz parte da empresa de Tatiane, não tá errado. Mas há de convir que a assessoria é um serviço onde nós somos os braços, os olhos, as mãos do nosso cliente. A gente lida numa parte muito íntima. Muitas decisões que a gente toma durante o evento, a gente toma lembrando de coisas que foram ditas nas reuniões. Então, assim, uma dica que eu dou em termos de boas práticas. Se você está fechando mais de um evento por data, deixe claro e deixe ciente para o seu cliente quem vai ser a coordenadora do dia e, de preferência, apresente ela em reuniões antes. Não deixa só para a última, não. Lembra lá do princípio da transparência? Por mais que você está fazendo certo, afinal de contas ela é uma pessoa da sua empresa, você não agiu com transparência com o seu cliente. Então aí você está agindo errado da mesma forma, digamos assim. Bom, tem mais alguma coisa? Eu vou deixar espaço para quem quiser fazer perguntas, para a gente encerrar antes de 1h. Enquanto isso, eu só vou dar mais uma olhadinha aqui se tem alguma coisa que eu não falei. E aí, quem quiser perguntar, pode perguntar, dou-lhe 2. Pra gente encerrar o vídeo, para não ficar muito cansativo. Qualquer coisa a gente pode marcar um outro dia. Tem mais coisas que não dá pra falar tudo. Ei, Marcinha! Marcinha é uma fofa. É aqui do estado. Ah, tá. A gente não falou sobre o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Isso é muito importante. Quem que pode alterar o contrato? Então a gente pode deixar para uma próxima vez. Existe um princípio expresso, é o princípio da revisão das cláusulas contratuais. Toda vez que o contratante, né, o cliente, ele identificar que ele está sujeito às prestações desproporcionais, ele pode a qualquer momento reivindicar alteração de cláusula para equiparar a relação, para ficar equilibrado, né? Eu vou falar a última coisa pra gente encerrar. Já que ninguém fez pergunta, eu vou encerrar falando sobre quem pode contratar, quem tem capacidade para contratar.
E eu não vou falar sobre o que dá validade ao contrato, eu vou deixar para a próxima. Márcia, a gente falou sobre taxa de cancelamento, desistência, depois você volta lá, foi a pergunta da Priscila Gomes, mas qualquer coisa eu converso com você em box, mas a gente falou sobre isso. Então eu vou encerrar aqui falando sobre quem pode contratar. Eu tenho 15 anos para fazer. A debutante pode assinar contrato? Debutante não pode assinar contrato. Debutante tem 15 anos e quem tem menos de 16 anos sequer possui capacidade civil para assinar, se responsabilizar por algo. Então esse contrato é nulo. Se você tem um 15 anos para fazer, então alguém maior de idade precisa assinar por essa debutante. É o aniversário de um cliente de 16 anos, 17. Entre 16 e 18 anos, a capacidade ela é relativa. Esse contrato, ao invés de ser nulo, ele é anulável. Teoricamente ele vale, mas se a mãe achar ruim por conta disso e querer anular esse contrato, ela consegue, porque a responsabilidade ela é relativa. Outra coisa importante que está relacionado à relatividade do contrato. O que é relatividade do contrato? Contrato tem efeito entre as partes. Então, um terceiro não pode alterar, isso tem que estar no seu contrato, isso está no meu. E, de igual forma, se a noiva é a contratante, mas é o pai da noiva que está pagando, se não tiver no contrato que é o pai da noiva o contratante, você não pode cobrar do pai, porque ele é uma terceira pessoa em relação ao contrato. Então, se você está inseguro em relação ao cliente, né, e você vê que quem paga não é, talvez por segurança, você pode sugerir colocar mais de um contratante, que seja o pai da noiva e a noiva. Mas se não tiver no contrato que ele é o contratante, você não pode cobrar dele. Então é uma série de situações que a gente tem que levar em consideração. Bom, é isso. A gente tinha mais assuntos para falar, mas fica muito cansativo se passar de 1 hora. Eu vou deixar meus contatos na descrição do vídeo. Eu estou inteira à disposição. Quem entrar para assistir por agora pode deixar perguntas e aí a gente vai se falando até a próxima transmissão. Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa dentro de gestão também de negócio, protocolo, a gente pode falar. Hoje eu quis falar especificamente sobre contratos e obrigações, que eu sei que é um tema escasso, mas também a gente pode falar sobre os outros temas. Gente, beijo, boa noite, bom descanso pra gente, né? Tchau, gente, até a próxima.